Hoje nós estamos no coração do interior paulista, isso mesmo, em Jundiaí. Nós vamos encontrar um grupo de senhoras que fizeram da solidão da pandemia algo incrível para suas vidas e para dos seus vizinhos também. Vamos lá? Hoje nós viemos aqui em Jundiaí para conversar com um grupo de senhoras que usou a pandemia e a solidão que a pandemia trouxe ao seu favor. Durante a pandemia, o isolamento trouxe muitos desafios, especialmente para os idosos. Sem visita dos familiares e sem a rotina de encontros, a tristeza foi se instalando. Um estudo baseado em dados da Scientific Electronic Library Online revelou um aumento significativo nos sintomas de ansiedade, depressão e solidão entre os idosos durante a pandemia. A falta de interação social foi apontada como um dos principais fatores que agravaram esse cenário. No entanto, pesquisas indicam que iniciativas voltadas ao fortalecimento das redes de apoio e à promoção da resiliência foram fundamentais para minimizar os impactos negativos na saúde mental dessa população. Elas se reúnem uma vez por mês para comemorar a vida. E muito mais do que uma reunião com jogos e brincadeiras, elas celebram a união e o respeito. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Em um país onde o etarismo está tão em alta, aqui nós temos a comprovação de que amizade, respeito e acolhimento são assuntos para todas as idades, principalmente a terceira idade. Vamos conferir? Bom, aqui tem muita história para contar. Então agora a gente vai falar com a dona Delamarque, tá certo esse nome? Isso. É um nome muito chique para uma pessoa muito chique. Dona Delamarque, é um prazer falar com a senhora agora. Obrigada. E eu queria saber sobre esses encontros, o que te motiva a participar? Então, é porque eu sou uma pessoa depressiva. Então, eu estava numa depressão muito grande. E eu fechava a minha janela, que eu não queria ver ninguém, falar com ninguém, ficava quietinha lá. E aí teve a pandemia, aí ficou pior. E aí, que é a dona daqui do espaço, que a gente vem, ela pegou e falou, sai um pouquinho, vai andar, né? E eu não tinha força. Daí ela começou a ir me chamando. Aí eu vim, eu e a Laíde, a gente veio aqui na casa dela tomar um cafezinho, começamos a conversar. E aí eu falei assim, a gente poderia reunir as vizinhas para a gente estar tomando um cafezinho da tarde, porque assim como eu tenho depressão, muitas também devem estar aí com a pandemia, se sentindo sozinho, né? Porque a gente é jovem, você pode ver, a gente é uma idade muito bonita, Claro. né? E aí a gente fica assim, quando você é jovem, todo mundo conversa com você. Sim. Aí você vai envelhecendo, você fica de escanteio, porque daí o filho conversa com a namorada, não sei o quê, e a gente fica sempre num cantinho, abandonada, como se nós não existíssemos. Só que nós existimos, a gente também precisa de carinho, de atenção, a gente precisa de conversar com alguém. Sim. E quando a gente se reúne, a gente conversa, a gente ora, aí tem o nosso bingo, os aniversariantes do mês a gente traz um bolo, canta parabéns, final do ano nós faz amigo secreto, entendeu? Ai, que incrível! A gente tem um amigo secreto, e a gente se aproximou mais, porque a gente são vizinha de anos, mas a gente nunca teve afinidade como estamos tendo agora, entendeu? Então, para mim, é importante, eu estou achando interessante essa nossa reunião. E cada dia você vai conhecendo cada pessoa, porque aí você vai conversando, você vai sabendo, porque às vezes a pessoa ficava doente, alguma coisa você não sabia. Sim. Então, aí, qualquer coisa, porque a gente já tem um grupo, então se a pessoa não começa, a gente vai atrás, saber o que está acontecendo, e é assim. Falando em grupo de WhatsApp, isso é muito moderno, isso é uma coisa Isso. muito legal. Isso. E não é à toa que se chama melhor idade, vocês Isso. realmente estão num período em que tem muita coisa boa para É. aproveitar, É. né? E aí, rola muita fofoca nesse grupo? Olha, até que não, até que nós somos comportadas, né? Ah, Não que tem delícia. fofoca, intriga, a gente ri entre nós e Isso, é ainda a melhor bem, coisa. a gente está aqui para se divertir, para fofocar, a gente fofoca escondido. Adoro. Vou levar isso pra vida. Preciso perguntar, que eu acho que é um tema bastante importante, que a senhora abordou, essa solidão, que não só pós-pandemia, mas essa solidão que a terceira idade sofre. Diretamente, né? Se hoje a senhora pudesse dar uma dica para os filhos, para as famílias, qual seria?
para os filhos amar mais os pais, respeitar mais, sabe, de vez em quando dar um abraço, falar eu te amo, que essa palavra é tão legal, né? Ô pai, eu te amo, você precisa de alguma coisa, passar a mão no cabelo, olhar um cisquinho que tem assim, porque quando eles são pequenos a gente dá isso, e quando nós envelhecemos a gente quer isso. Só que eles têm tempo para tudo, para namorada, para não sei quem, e a gente está sempre assim. Então a gente precisa de carinho, nós precisamos de carinho, de atenção, não só lá no caixão ali. Ali Claro. não precisa mais, a gente quer agora. Sim. Agora que nós queremos. E esse momento da gente é legal porque a gente vai pensando durante o mês o que nós vamos fazer. Às vezes eu falo, eu vejo alguma brincadeira, mando para a Bel, aí vai. A Bel ela é a bencinha da nossa vida. Ela que é a mimosa, que gosta de fazer mimo. Ela e a Janaína. Ela faz Eu dou as trabalhos ideias. Para dar lindos. ideia eu sou boa, mas para essas coisas é com elas. É por isso que para cada um Deus deu um dom, né? É O meu dom é só de falar. E que dom maravilhoso, Uhum. não é? Compartilhamos o mesmo dom. Então Te tá entendo bom. super. Uma última pergunta antes da gente encerrar. Durante essas reuniões, vocês sempre pensam muito, distribuem brindes e tal? A gente fica pensando, aí a gente fala, cada um dá R$1 ou 2 ou 5, Sim. dependendo, e aí a Bel e a Janaína vai, compra, e a gente vai bolando. Eu faço crochê, faço artesanato, né? Crochê e... Como é que chamam? Amigurumi, bolsa, eu faço Que um monte de legal! coisa. Então, às vezes, quando que nem no final do ano passado, aí eu fiz algumas coisinhas para doar, né? Só que agora eu vou vender, gente, vocês podem comprar. Então, é isso. Eu achei isso muito legal, porque essa ideia de reunir ideias é algo que realmente... Nós, seres humanos, nós nascemos para viver Pra grupo, viver em grupo. conjunto. Sozinho não dá, né? Não dá. E que bom que a gente... Olha, que nem a Nirde, a Lala, e a dona Jodaci e a Vanice. Elas estão vindo quase agora, elas já estão umas 3 vezes. A Nirde mesma foi uma pessoa que também teve depressão, e aí a filha dela veio agradecer por a gente ter convidado ela, falou que está fazendo muito bem para minha mãe. Que maravilha. E é legal, você entendeu? Porque às vezes a gente não tem nada para fazer, ficar sozinha, e assim já tem. Que tal dia tem coisa para fazer. Isso. E, né? Vai fazer 5 anos que a gente está. Isso é incrível. Que bom que tem um grupo tão disposto a acolher, Isso. né? Muito obrigada. E agradeço, eu queria que a Minga, vem cá, Minga. Você, Minga, ela é a dona daqui. Minga, você. Minga, vem logo. Minga, vem aqui. Vem. Oi. E ela tem o maior prazer de ceder esse espaço pra gente. Ela é a dona da casa que merece todo o nosso amor e carinho. Muito obrigada pela oportunidade de nos receber aqui também, né? Tanto as meninas nessa reunião linda quanto a gente, pela que bom, oportunidade meninas. de falar sobre essa reunião. Eu acho que é muito importante a gente ter um olhar mais aguçado para quem tem tanta história para contar. Eu falo para a turma, se quiser mais gente, pode ir falando, pode ir. Muito obrigada de verdade. Que prazer incrível poder falar com vocês hoje. Eu tô saindo daqui com o coração quentinho. Muito obrigada. Obrigada a você. Como a pandemia afetou um certo grupo de pessoas? Sabemos que a pandemia afetou mundialmente todas as pessoas, mas existem 2 grupos que foram mais afetados, e eles são crianças e idosos. Crianças foram afetadas na sociabilidade, na educação, né? E aí existe uma pequena diferença com o grupo de idosos, porque crianças, apesar de terem sido afetadas nesse nível, nesse quesito, elas tinham adultos por perto, tinham pessoas ali junto com elas. Enquanto que idosos, né, a gente sabe que por eles serem também um grupo de risco, muitas pessoas já não moravam com, enfim, seus pais, seus avós, seus tios, tias, né? Então, o isolamento foi algo, obviamente, positivo para proteger esse grupo de pessoas, mas o quanto isso afetou o mental dessas pessoas, desses idosos? O quanto afetou que esses idosos estivessem sozinhos? O quanto afetou que esses idosos, muitas das vezes, não tivessem conhecimento sobre tecnologia e tiveram que aprender, né, para estar em contato com outras pessoas
né? E mesmo assim era um contato pequeno, né? Então muitos desses idosos eram idosos às vezes muito ativos, que, enfim, saíam, iam fazer compras, iam para academia às vezes, né? Tinham grupos de apoio ali, né? Comunidades, e tiveram que parar de fazer parte dessas comunidades, justamente porque eles não podiam mais estar em contato. Então, como que isso impactou, né? De maneira que eles não podiam interagir para além de uma tela, né? Então, existia um momento de depressão ou períodos depressivos nesses idosos, né? Justamente porque, como eu falei, né? Muitos eram superativos e tiveram que começar a ficar isolados dentro de casa, não tinham contato com parentes, com amigos. E isso também acaba refletindo no hoje, no quanto eles às vezes ficaram de certa forma inseguros em voltar a fazer parte de outros grupos, né? E às vezes nem sabem que existem novamente esses grupos. Então, enfim, grupos de exercícios, grupos de costura, enfim, diversos tipos de grupos. Da mesma forma como nós, enquanto adultos, temos vários grupos para fazer parte, os idosos também. Só que existe também essa certa insegurança, talvez, de fazer parte desses grupos. No entanto, isso é importante, esse convívio em sociedade novamente, seja com outros idosos, justamente porque passaram pela mesma situação, né? Ou com outros tipos de grupo. É importante que esses idosos se sintam incluídos de novo, né? Porque, de certa forma, a pandemia pode ter significado para eles também um lugar de exclusão, né? Mesmo que a gente saiba, foi justamente para precaver, para que eles pudessem continuar saudáveis, né? Pode ser que para eles tenham batido de uma forma diferente, justamente porque, imagine você ficar completamente isolado, sem ter esse contato mais próximo que você tinha antes, com amigos, com familiares, né? Então, o quanto isso também impacta na saúde mental, no não pertencimento e na maneira como hoje talvez seja difícil para eles estarem num lugar com outras pessoas e conseguir interagir também com essas outras pessoas. Então, é muito importante que eles tenham essas comunidades, que consigam fazer parte dessas comunidades, que se sintam incluídos, justamente para que exista um retorno maior, talvez, uma retomada, na verdade, da saúde mental, né? Porque é bem importante. Hoje a gente está aqui com a Dona Maria Isabel e a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento que é Entre as Vizinhas, né? Que tem até um grupo no WhatsApp agora que eu fiquei sabendo. Primeiro é um prazer falar com a senhora, Dona Maria Isabel. Muito obrigada por nos receber aqui. E eu queria saber como surgiu a ideia para criar esse encontro mensal. De onde veio essa ideia? Foi no começo, né? Logo que terminou, aliás, parou a pandemia. Aí tinha umas 4 ou 5 que estavam meio deprimida de ficar só dentro de casa. E aí nós resolvemos juntar. Mas a ideia primeiro foi a Delamarque. Ela que veio primeiro. Aí nós começamos a juntar para tomar um café da tarde. E aí fomos convidando mais gente, e uma foi falando para a outra e foi juntando. E hoje nós estamos em 17. É um grupo bem grande, né? E o que esse encontro mensal representa para vocês? Como vocês enxergam esse evento que vocês fazem, né? Porque reúne bastante gente. Para nós é uma terapia, né? É muito bom. E quais as brincadeiras ou atividades que vocês mais gostam de fazer? Porque eu vi que tem muita brincadeira por aqui, ninguém sai sem um prêmio por aqui. Então, o que vocês costumam fazer? Quais são as brincadeiras que vocês mais gostam de fazer? Cada semana eu invento alguma coisa. Eu e a Janaína, a gente inventa
uma brincadeira, Sim. cada mês. Sim. A gente inventa alguma coisa. De onde vocês tiram essas inspirações? Da internet? Não, não é. A gente bola as coisas. aí Gente, é vai- tudo criado por vocês. É. Que legal, que diferente. E durante esses encontros que vocês já têm, né? Eu fiquei sabendo um pouco antes que já tem um tempo que vocês estão fazendo esses encontros, né? Já vai para 5 anos. Nossa, que legal. Teve algum momento muito especial, muito marcante para vocês durante esses encontros? Ah, todos são, viu? Todos. É bom, né? Tá com É. quem a gente gosta. E uma coisa muito importante que a senhora citou foi que tinham as 2 ou 3 ali que estavam um pouco mais deprimidas. É. A senhora acredita que esse encontro ajuda também a afastar um pouco dessa solidão pós-pandemia? Ajuda muito. É um momento que eu vi aqui muita gente conversando, brincando, e independente da idade, é uma coisa muito legal. Né? No momento em que a gente fala popularmente sobre problemas com a idade, ver um grupo de pessoas tão animadas, tão pra cima, acaba deixando a gente mais feliz ainda, né? E uma coisa muito legal que eu preciso perguntar, sobre o evento, o que você pode dizer que ele trouxe de mais positivo pra sua vida? Ah, bom, para mim, Sim, foi de ficar lá tendo ideia, o que eu vou fazer pro próximo, né? E fico inventando e catando um monte de coisa, juntando para poder inventar uma brincadeira pro próximo encontro. acaba virando uma terapia mesmo, né? Porque você É. coloca a mente pra funcionar de um jeito, pensa em si, pensa no próximo, né? E você gostaria que mais pessoas participassem ou que outras pessoas criassem algo parecido nos outros lugares? Eu acho que tem bastante lugar, viu? Tem bastante gente sozinha e seria muito bom que outros grupos, né, em outros lugares também fizessem isso. Se a senhora pudesse mandar um recado pra galera que também já chegou na terceira idade, tá um pouco assim paradinho, o que a senhora diria? Para se reunir com os vizinhos, principalmente pessoas que moram tudo em apartamento, ficam tudo mais isolado ainda. E seria bom que elas se reunissem com as vizinhas e fizessem pelo menos uma vez por mês. Que legal. Seria muito bom. Tá certo, dona Isabel. Eu achei que esse momento foi muito rico, não só por ver tudo isso, mas pela oportunidade de estar aqui com tantas pessoas que têm tanto para compartilhar, são tantas histórias, Então, né? E é muito bom ver que a pandemia não deixou só coisas ruins. A não. pandemia também uniu muita gente para fazer muita coisa boa. E que bom que Foi. temos muitas Marias Isabels por aí. Ai, Muito obrigada. obrigada. Obrigada pela oportunidade de conversar com a senhora, viu? Obrigada eu. E é isso. Tá gravando? Tá, não. Tá gravando? Não, não tá, mas tá bom. Tchau. A gente foi minguando. Até a próxima.